No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre corrupção no Brasil. Os diversos casos revelados de desvio e lavagem de dinheiro geram polêmica e indignação na população. Mas a atuação da Justiça tem sido fundamental na apuração dos crimes e na condenação dos culpados. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo Fausto Martim de Santos, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e autor de obras como Crime Organizado e Destinação de Bens Apreendidos, Lavagem de Dinheiro, Delação Premiada e Responsabilidade Social, entre outras obras. Boa tarde, doutor Fausto. Muito obrigado novamente pela sua presença. Eu que agradeço. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Doutor Fausto, o que mudou agora com a Operação Lava Jato? Corruptores estão indo para a cadeia. O que mudou? A justiça, a sociedade? Olha, que é uma mudança, eu acho que isso é inegável, né? Nós estamos, de certa forma, a comunidade jurídica está um pouco perplexa com o alinhamento das interpretações jurisprudenciais nesse tema tão sensível que envolve o universo criminoso, né? E as decisões sobre esse aspecto. Olha, houve uma mudança muito grande. Só para pontuar essa questão do Supremo em dizer que a decisão do segundo grau já é o suficiente para a expedição do mandado de prisão, isso é uma reviravolta dentro da investigação criminal, do processamento do crime. É uma vitória da justiça contra a impunidade. Eu diria uma vitória da boa interpretação, porque até então não havia nenhum sentido a interpretação extremada do princípio da não culpabilidade, ou da inocência, como queiram. E agora, o que fez o Supremo mudar é algo, talvez o futuro vai dizer, ou então um ambiente diferente do país, né? Você sabe que a hermenêutica, né, que é a interpretação das leis, ela é condicionada pela cultura. E o que seria cultura, né? Já que o Franklin fala de cultura, né? A cultura, definida no latim, vem de cultus, significa o cultuar do chão. Então, a hermenêutica, ela se condiciona à cultura, que se condiciona à geografia. Então, o país, o Brasil, tinha um ambiente muito tolerante à corrupção. Tanto era tolerante que ela campeia em todos os setores da sociedade. Hoje se fala muito da Lava Jato, mas todos nós sabemos e conhecemos casos de corrupção em todo e qualquer campo do setor público e também privado. Muito bem, participa do programa também o jornalista Frank Valverde, que faz a coluna de cultura aqui para o Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Frank. Boa tarde, Joel. Boa tarde, doutor Fausto. Prazer voltar mais uma vez aqui ao Observatório do Terceiro Setor. Doutor Fausto, temos motivos então para comemorar essa nova maneira, digamos uma nova interpretação da justiça, porque as leis são as mesmas, né? Obviamente, houve alguma mudança legislativa proporcionada, isso é certo, a maioria, por conta das manifestações de 2013. Ninguém sabia, naquela época, em 2013, qual seria o alcance de tudo isso. E parece que agora a gente pode começar a ter uma leitura de que o alcance seria a população não aguenta mais. E a mudança tem que vir. Espero que seja uma mudança de aperfeiçoamento social, não só institucional, porque a instituição ela é o reflexo
da sociedade, né? Então, se isso está acontecendo, espero que seja um aperfeiçoamento da sociedade em si, que repense muito de suas posturas. É uma vitória pessoal do cidadão Fausto de Santos, do juiz Fausto de Santos, com essa nova realidade da justiça brasileira? Não, a vitória é da sociedade, né? Eu pertenço a essa sociedade, então talvez em determinado momento eu representei uma parcela da sociedade que queria ver as coisas nos seus devidos lugares. E isso, pouco a pouco, está ganhando uma expressividade na sociedade. Só que a minha preocupação para dizer se há um aperfeiçoamento ou não definitivo é saber se isso é um movimento ou algo que você espera do outro, mas, por outro lado, você egoisticamente fala, não, da minha parte, eu continuo com as minhas tradicionais posturas de tolerância de pequenos benefícios, isso, aquilo, que faz com que, no macro, estoure uma lava-jato, que, na verdade, começa do micro, né? Começa do indivíduo. Participe do nosso programa enviando uma mensagem para a produção através do nosso WhatsApp 011 95077 1295. Repetindo, 011 9 na frente 5077 1295. Ou postando a sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. Lembrando que o nosso programa ele está sendo transmitido ao vivo em nosso portal observatórioterceirosetor.com.br e simultaneamente na AltV.com.br e na rádio Trianon AM 740. O doutor Fausto disse uma coisa interessante, que isso não seja um ato isolado, mas seja um novo momento da justiça. Para que isso aconteça, a população deve exercer os seus direitos e estar sempre vigilante. Isso está acontecendo, isso é uma mudança. A vigilância que hoje a sociedade faz sobre as instituições, em especial o Poder Judiciário, é muito maior do que há uns anos atrás. Há uns anos atrás, você tinha uma vigilância, mas não era tão de perto e com tanta cobrança de posturas éticas por parte do judiciário e dos demais poderes, o judiciário em especial. Então, me preocupa, por exemplo, juízes que participam de movimentos políticos. Não porque eles não seriam cidadãos. Eles são cidadãos, mas são cidadãos que não podem ter esse tipo de participação, com respeito aos meus colegas que assim entendem o contrário, mas entra num campo ético duvidoso e acaba tirando a credibilidade daquele que vai julgar. O juiz é um profissional técnico e tem que agir tecnicamente. E qualquer decisão que venha gerar uma desconfiança de que aquilo é fruto de uma atecnia, compromete o trabalho, e isso não é bom, e desacredita o próprio Poder Judiciário e a Justiça. Franklin. Doutor Fausto, hoje nós vivemos na época das redes sociais, né? Acho que até as redes sociais têm um papel muito importante nessa transformação que o país está passando nesse momento. E nós encontramos nas redes sociais algumas críticas com relação à condução da Lava Jato. Muitas dessas críticas que acontecem nessas redes sociais apontam que ela só vai buscar os responsáveis até a administração do governo Lula, quando, no entanto, todos esses problemas da Lava Jato começaram no governo Fernando Henrique. O senhor acha que há uma certa parcialidade na Lava Jato de não avançar na origem dos problemas do Petrolão? Olha, é interessante essa questão, porque sempre me perguntam isso. A discricionariedade, a seletividade acontece dentro do sistema judiciário, só que a seletividade é maior na polícia. A polícia que é quem escolhe o que vai ser levado ao judiciário. E assim, não só a polícia, e o Ministério Público. O que precisa ser feito? Uma vigilância sobre o trabalho da polícia. Quem faz esse papel de vigilância de perto é o Ministério Público, principal, porque o trabalho da polícia é direcionado ao Ministério Público, em primeiro lugar, e a própria Corregedoria da Polícia. Agora, não se pode esquecer que o tempo faz apagar o delito.
pela prescrição. Então, não adianta querer investigar fatos ocorridos há 16 anos atrás, porque a prescrição já ocorreu, dependendo do crime. Muitos desses crimes já ocorreram. Então, não adianta ficar achando que... Eu não estou falando da Lava Jato, mas eu estou falando em tese. Não se pode querer investigar algo que já prescreveu. Por mais que dá uma angústia, de certa forma, uma injustiça, por que não? Eu tive casos que muitas vezes ele chegou até mim, réus, chegou, doutor, por que eu, se tem tanta gente fazendo? Eu falei, porque o senhor foi pego pelo sistema. O sistema é assim, é seletivo. E pega um e não pega outro. Não tem como pegar tudo e todos. É óbvio, eu não estou querendo defender... Isso, eu acredito que a Lava Jato não é um movimento político para processar e punir determinado grupo político do país. É o grupo político do país que estava no poder e que, numa determinada investigação, começou a aparecer. Isso que parece que está aí. Eu acredito nas pessoas que estão investigando. Você tem uma Polícia Federal integrada com a Receita Federal, com o Ministério Público Federal, com o Judiciário Federal. Então, não é possível que um esteja controlando o outro se tiver algum desvio do seu trabalho técnico. Então, eu acho que muito disso é desabafo e tentar desmerecer o trabalho concreto e real e bom que está sendo feito, do que baseado efetivamente na realidade dos fatos. É muito mais utópico. É muito utópico imaginar que todo mundo está conluiado contra um determinado movimento político. Então, seriam todos conluiados? Não é possível isso, não existe. Eu conheço pessoas dentro do sistema que têm diferentes discursos políticos, mas que na hora de agir, agem por conta dos fatos que são trazidos ali. Isso vale para a polícia. Polícia é órgão do executivo, né? Polícia, Ministério Público e Judiciário. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A vida
nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a reportagem sobre como acabar com a desigualdade para a Agenda 2030. Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações. Não? Não entrou a Laura ainda? Muito bem, nós podemos continuar aqui com o Dr. Fausto. Tá bom, depois vocês encontram aí a reportagem da Laura Gelbert. O problema da desigualdade é grave no mundo inteiro, né, Dr. Fausto? No bloco anterior, a gente conversava, a pergunta do Flan que me ocorreu indagar sobre... na época do Sartre H e de várias outras ações que o senhor teve 38, 39, assim, que teve grande repercussão. E somente 5 dessas, elas foram anuladas, porque envolviam grandes empresários. Sim. O senhor acha que hoje há mais compreensão dentro do Poder Judiciário para questões polêmicas que envolvam grandes empresários, ou seja, representantes da elite brasileira? Eu acho que sim, acho que parece que sim. Acho que começa a ter mais compreensão alguns institutos de direito penal. Então, o próprio Instituto da Delação Premiada, quando eu fiz em 2005, 2006, foi muito questionado, até como seria um instituto inconstitucional, antiético, isso, aquilo. O formato que era feito, o procedimento que era feito em São Paulo era diferente do Paraná do meu colega Sérgio Moro. E o procedimento, não existia uma lei naquela época que regrasse esse procedimento. Então, cada juiz fazia de um jeito. E o procedimento, por mim, adotado é o que existe hoje na lei. Então, a obrigação do juiz homologar para que verifique se a delação, o delator está fazendo de forma voluntária, de livre e espontaneamente, se realmente está arrependido e deseja colaborar com a justiça, de fato, com fatos concretos, o fato do réu não abrir mão dos seus recursos, isso eu sempre achei importante, porque nunca aceitei que o réu negasse qualquer recurso, porque toda pessoa pode errar. E ao mesmo tempo que eu permitia que ele recorresse, eu também não assinava um acordo, o juiz se comprometendo a aceitar aquela pena que está sendo ajustada pelas partes. Isso jamais eu aceitei, porque eu acho que o judiciário é quem aplica a pena e não o Ministério Público. Então, e isso veio e ficou na lei, que eu fiquei muito feliz, porque você não pode deslocar do judiciário a aplicação da punição para um MP e a partir dali não tem recurso. Então, você está desvirtuando o sistema de justiça, onde está
quem pode dizer sobre o direito penal só pode ser o judiciário. Muitos especialistas em direito têm criticado a delação premiada. Um exemplo é a OAB entrou com pedido de impeachment da presidente da República na Câmara Federal, utilizando a delação premiada do Dircídio Amaral. Aí eu queria que o senhor explicasse antes como funciona a delação premiada, porque ela precisa ser investigada. O réu ganha o direito à delação premiada, mas a justiça tem que comprovar tudo que ele falou. E já estão utilizando a delação premiada para entrar com um pedido de impeachment da presidente da República. Não há uma distorção? Olha, é interessante essa questão porque envolve outras questões juntos com a delação. Então, na verdade, a delação ela existe desde que o Brasil existe. Então, no Código Criminal do Império, antes do Código Criminal do Império, na Ordenações Filipinas, que foi adotada pelo Brasil, a legislação portuguesa, aí veio o Código do Império. Depois disso, diversas leis esparsas, começou com o crime de extorsão, aquele que revelasse onde estava a vítima no cativeiro, ele seria beneficiado com uma pena diminuída. Então, o que na verdade a delação, apesar de ter um termo que é mal visto, delator, de acusador, de dedo duro, é mal visto dentro da organização criminosa, porque para o Estado, aquele que fala sobre quem cometeu o crime é uma testemunha, é legítimo. Então, esse instituto, a delação, era aplicada no Brasil para os crimes comuns. Quando passou a ser aplicada no crime econômico e financeiro, aí começaram todos os questionamentos, ilegalidade, isso, aquilo. O que é importante na delação é saber quem está falando é um réu. Esse réu, primeira coisa, tem que admitir, para dar credibilidade a essa delação, tem que admitir primeiro que errou, tem que admitir os fatos. O fato de a pessoa colaborar com a justiça não significa que o delatado, ou seja, contra quem ele está falando, perdeu a qualidade de inocente, que detém a presunção de inocência. Então, não basta a palavra do delator para que isso vire uma prova irrefutável dos fatos. Tem que haver a comprovação de tudo que ele falou. Então, o que eu costumo falar, tem que haver uma confiabilidade intrínseca. Primeiro, credibilidade daquele que fala, credibilidade no sentido de ver qual que seria o interesse do acusado, por que ele está falando, se tem algum contexto razoável. Aí tem que ter a confiabilidade intrínseca, ou seja, aquilo que ele está falando tem coerência, tem riqueza de detalhes, pode incluir alguém que a pessoa às vezes quer se vingar, inclui alguém, acontecia muito isso nas máfias italianas, e a principal, que é um dos requisitos principais, melhor dizendo, é a confiabilidade extrínseca, ou seja, aquilo que está sendo falado não basta, é algo, se não vier comprovado por uma prova documental, com outros elementos, não basta, porque é muito arriscado você condenar alguém e só com a delação. Agora, o que mudou do passado para agora, que me causa perplexidade, sempre na minha postura perante a vara especializada de lavagem, foi de preservação da investigação, sigilo. E quando eu determinava que o inquérito é sigiloso, que uma delação era sigilosa, que uma interceptação era sigilosa, chegou até a ter uma comissão do Congresso Nacional pedindo cópias de interceptações, tiveram outros acusados querendo cópias de investigação, que ele não estava ali sendo diretamente acusado, eu negava. Aí houve recursos e dessa decisão gerou uma nova decisão de cortes superiores, me criticando, falando que eu queria guardar a prova para si, que isso não era democrático, que o juiz devia fornecer as provas para quem quer que seja, para quem teria legitimamente direito à prova, mas às vezes a pessoa ter a prova, o risco da divulgação é muito grande. Por que eu não deixava divulgar? Para preservação não só daquele que está falando, porque ele pode correr risco de vida, mas também, principalmente, de quem está sendo delatado, que preserva o princípio da inocência. E, eventualmente, terceiros citados. Às vezes, o terceiro não está sendo investigado, está sendo citado, uma vida privada, isso, aquilo. Então, o mote não era simplesmente de ser um juiz autoritário, mas ser um preservador do sigilo necessário naquele limiar. Porque quando o processo começa, você não vai abrir a delação, no meu entender. Você vai
pode ser um ou outro, eu sempre preservei o sigilo, pode abrir um ou outro ato do processo, porque o processo em si é público, mas você tem que ter muita cautela. Então, a minha postura era: as sentenças são públicas, as decisões são públicas, mas não as provas que estão sendo produzidas, mencionando pessoas, intimidades, etc. Mas isso mudou, parece, porque as relações estão sendo feitas abertas. Esse que é um problema da Lava Jato, a quebra de sigilo num processo de investigação? Eu não sei se é um problema. O que eu acho que precisa, o judiciário, eu não entendo uma corte superior que não orienta o juiz. Então, cada momento é de um jeito. E eu já experimentava isso lá atrás. Então, quando eu determinava, por exemplo, que o réu tinha que comparecer à minha presença, que não podia, isso segundo o Código de Processo Penal, é assim, apesar da jurisprudência ter dado uma elasticidade para permitir que o réu seja ouvido onde ele reside, eu achava errado. O réu tem que ser ouvido perante o juiz que vai julgar. E aí, havia algumas decisões do Supremo que falavam: não, a identidade física do juiz é importante, não pode ter decisões que o juiz se afaste do contato pessoal com aquele que ele vai julgar. Aí, quando eu decidia que o réu tinha que comparecer no meu gabinete para que ele falasse sua versão livremente, para que eu formasse o meu convencimento, aí vinha uma decisão do STF falando que não podia. Ou então, quando eu expedia, falava que não posso expedir carta rogatória para ser ouvida no exterior, apenas rogatória, que é um instrumento para citar o réu, para comunicar o réu de um processo no Brasil. Então, eu determinei que o réu só fosse citado, mas que comparecesse no Brasil. Aí vem o Supremo e fala: não, o réu tem direito de ser ouvido onde ele está. Mas onde está a identidade que foi decidida em outro caso? Então, eu acho que falta uma maturidade do Tribunal Constitucional para certos pontos decidir de uma maneira menos sob pressão e mais refletindo de fato as consequências daquele decisão. Mas enquanto isso não acontece, doutor Fausto, a divulgação das investigações da Lava Jato tem sido usada politicamente, né? Era esse o meu argumento, que quando eu negava não só para preservar as pessoas, mas que não fosse usado politicamente, porque político é político e ele vai fazer uso politicamente. Não pode ser ingênuo e achar que isso não vai acontecer. Muito bem. Antes da pergunta do Frank Valverde, nós agora sim vamos com a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Como eu já disse, a matéria é sobre a desigualdade, terminar com a desigualdade na agenda em 2030. A Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações. Na abertura da sessão desse ano da Comissão sobre População e Desenvolvimento, o secretário-geral da ONU destacou o papel do órgão na nova agenda de desenvolvimento. Ban Ki-moon ressaltou a importância de compreender tendências demográficas, um dos pilares do trabalho do órgão, para que se possa alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Para o chefe da ONU, os dados também são fundamentais para o fornecimento de melhores serviços de saúde pública e para o fim das desigualdades. Ban mencionou a tradição da comissão de concentrar seu trabalho nas pessoas e declarou: as Nações Unidas têm orgulho de apoiar ações que coloquem todas as pessoas no coração do desenvolvimento. Segundo o secretário-geral, esse é o espírito da Agenda 2030. Ele afirmou que as pessoas jamais podem ser reduzidas a meros números, mas que, ao mesmo tempo, estatísticas são essenciais para medir avanços. Quando as pessoas não são contadas, são excluídas, disse o chefe da ONU. Entre outros tópicos, Ban também abordou em seu discurso questões como direitos relacionados à saúde sexual e reprodutiva, igualdade de gênero e empoderamento de jovens e mulheres. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Agora, coluna do Frank Valverde, falando em cultura. Vamos lá, temos duas dicas aqui muito boas no nosso Falando em Cultura. A primeira delas é sobre o festival É Tudo Verdade. É um festival de documentários que já acontece há um bom tempo aqui em São Paulo. Nós estamos na sua 21ª edição. E essa 21ª edição, nós contamos com 85 produções de 26 países. E as apresentações gratuitas acontecem no Cinearte, no Centro Cultural São Paulo e na Reserva Cultural.
você aparece na sala de exibição 1 hora antes da exibição do filme que você quer assistir, retira o seu ingresso e assiste gratuitamente. Nesta edição, a 21ª, o homenageado é o cineasta Carlos Nader, autor do Homem Comum, que é um documentário que já foi premiado numa versão lá para trás do próprio Isto é Verdade. Tá? O fundador e diretor da mostra Tudo é Verdade é o Amir Labak, né, grande crítico de cinema. Tá? E quem tiver interesse e quiser acompanhar a programação, deve entrar no site www.etudoverdade.com.br. O é sem acento. Muito bem, tá aí. Essa é a dica do Frank Valverde para esta semana no Falando de Cultura aqui do Observatório. Vamos continuar com a entrevista do Fausto de Santos. Olha, tem várias perguntas. A Maristela Andrade mandou ontem a pergunta, ela é de Cotia, do Fausto. Eu sou sua fã, desembargador. Acho que se não fosse sua coragem, nem a operação a Lava Jato existia. Muitas pessoas comparam o juiz Moro com o senhor. O que o senhor acha dessa comparação? Parabéns e que Deus o proteja sempre. Olha, o senhor sente essa comparação? Não, já fazem quase 10 anos, né? Do Satyagraha aqui. Na verdade, eu saí em 2011, né? A Satyagraha foi em 2008 e teve outros casos, né? Foi só a Satyagraha, enfim. Olha, essa comparação tem sido feita constantemente e sempre de uma maneira positiva. Então, o que eu pude constatar é que as características da comparação é coragem, que trabalha, uma luta incessante. Eu acho que isso nós temos muito em comum, né? Mas cada qual tem um jeito de agir, um jeito de interpretar as leis. É inegável que o Sérgio Moro está fazendo um bom trabalho técnico, tentando fazer o seu melhor, né? Muito obrigado. Muito obrigado, olha, pela sua participação, viu? E pela sua pergunta. A Maristela, lá de Cotia, não é isso, produção? Ela gostaria de saber do excelentíssimo juiz até que ponto o vazamento de informações podem atrapalhar o processo. No caso, ele está se referindo ao Lava Jato. É o Luiz do Brooklyn. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Olha, vazamento sempre pode atrapalhar o processo, porque quando a pessoa que vai ser investigada já sabe que pode ser investigada, isso se for lá atrás, né? Pode iniciar um processo que se chama em lavagem de reciclagem, né? Recycling em inglês, ou seja, começa a apagar todos os registros existentes da ocorrência de algum delito. Agora, o outro réu também ele pode manejar, um réu que já está em curso processando, manejar em forma de orquestrar a prova ou atuar contra a prova produzida. Então, vazamentos, quando ocorrem, eles não são bons e expõem terceiras pessoas, né? Muito bem. O Francisco de Guatemi, sobre a divulgação das escutas telefônicas do Lula, e aqui eu vou acrescentar, ele não falou, mas eu vou falar, com a presidente da República. O senhor acha que houve abuso de poder? Francisco de Guatemi. Olha, não cabe a mim a julgar o colega. A gente tem que estar num ambiente em que pode ser aceitável um ou eventual engano ou acerto, né? Tem que ser um ambiente que é possível. O que existe é quando se trabalha num caso dessa envergadura, existe uma pressão absoluta sobre a pessoa. E a pessoa tem que estar muito centrada e não pode perder o tecnicismo. Isso é muito. Eu tinha muita preocupação quanto a isso. Eu não vou falar do Sérgio Moro, mas eu sempre tive a preocupação de não divulgar interceptações telefônicas, porque eu nunca achei adequado. E no caso ele admitiu que erro, porque constava lá naquela ligação a presidente da República que só podia ser investigada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aí não é nem a questão da presidente para mim, a questão é dos diálogos em si, né? Como que um processo é discutido na imprensa. Nada contra a imprensa, eu acho que a imprensa só vem a agregar no processo de afirmação da sociedade contra a corrupção, mas eu acho que tem que ter certas cautelas, porque o interesse da imprensa e do judiciário
muitas vezes é similar, mas às vezes não, porque o furo de reportagem pode atrapalhar uma investigação que está em curso, porque pode se antecipar algo em detrimento da apuração da verdade por parte do judiciário. Então, eu acho que a imprensa ela pode ajudar, como pode atrapalhar em determinados casos. Esse tipo de divulgação de escutas telefônicas pode prejudicar o futuro da Lava Jato? Pode dar uma perda de credibilidade? Porque o início foi excelente, todo mundo reconhece, né? Mas, e agora se começa a ter um caso aqui, um caso ali, uma divulgação aqui, outra ali. Não, eu acredito que a Lava Jato tem sido ratificada pelos tribunais. 90% ou mais das decisões estão sendo ratificadas. Eu não acredito que a divulgação de um diálogo vai comprometer a legitimidade do diálogo ocorrido, desde que se comprove essa legitimidade. Parece que ninguém falou que seria ilegal a investigação com interceptação do ex-presidente Lula. Isso parece que, eu não sei, eu não conheço os autos, eu sei pela imprensa também, eu não acredito que isso vai fulminar com a Lava Jato. Mas é óbvio, qualquer problema de reversão de uma decisão tomada começa a minar a credibilidade dos atos que estão sendo tomados. Mas o conjunto da obra é tão bom que eu não acredito que vai comprometer a Lava Jato. Mas tem a utilização política, né, das escutas, né, que isso foi usado politicamente, ainda continua sendo usado, né, para até, digamos, tirar a credibilidade do presidente Lula. É interessante você colocar isso. Não é só politicamente está sendo usado. O próprio Supremo mencionou, alguns ministros mencionaram esse diálogo. Então, a utilização está sendo também jurídica, espero que não política, no Supremo. Mas a grande preocupação, Frank e Dr. Santos, é o seguinte, é que tem novos atores, né, nesse processo da Lava Jato. Quer dizer, o corruptor, tem muitos poderosos que já foram condenados e estão sendo investigados. E se comprometer o futuro da Lava Jato, e aí se volta àquela instância e às dificuldades que anos atrás o senhor teve, né? Olha, para mim, a preocupação da Lava Jato é condenar o corruptor e não condenar o corrupto político. Por quê? Porque existe esse sistema de foro por prerrogativa de função, que é algo absolutamente, para mim, que atenta à igualdade, ao princípio da igualdade, e eu acho que esse que é o grande problema, porque a Lava Jato está num ritmo muito bom, perfeito em termos de judiciário, ninguém tem o que falar, enquanto que o Supremo ainda vai começar o processo. Quer dizer, vão ser, no mínimo, o mensalão durou 5 anos para ter a decisão final do Supremo. Se a gente pensar uma Lava Jato 5 anos dentro do Supremo e o Supremo deixando de fazer as outras funções, que seriam as suas funções originais, para ficar julgando um processo, vai me desculpar, eu acho que é um contrassenso jurídico, e é só no país que tem essa envergadura e pode ter decisões conflitantes que atenta contra a igualdade. Né, justamente. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira.
Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora eu vou falar da nossa campanha Eu Me Importo, que já atingiu mais de 800 mil pessoas. Na última chamamos a atenção para o abandono de animais, um problema bastante grave. A ideia é, com essa imagem, incentivar as pessoas a adotarem de forma responsável os animais. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais, facebook.com/Observatório Terceiro Setor e instagram.com/Observatório Terceiro Setor. Muito bem. Essa semana foi leve, mas já falamos de refugiados, de violência contra mulheres, doutor Saltos. E eu tenho aqui tantas perguntas e nós estamos quase no final do programa. Muito obrigado para você que ligou. A gente avisou muito antes que nós iríamos entrevistar o doutor Faltos Santos e, como sempre, uma repercussão ótima, viu? Você está sempre convidado a passar uma vez por ano aqui no nosso observatório. Mais perguntas e quero me desculpar por não atender todo mundo aqui. Já falamos do vazamento, como uma sociedade mais atuante e a internet com suas redes sociais, o senhor acredita que a corrupção venha diminuir nos próximos anos? A Valentina da Vila Mariana. Olha, para mim é uma esperança. Eu ainda não acredito, não. Eu acho que o brasileiro, eu incluo, nós temos uma meio vocação para o egocentrismo, egoísmo, sabe? Cobrar muito do outro e fazer um pouco de sua parte. Então, eu espero que tudo isso faça com que as pessoas reflitam coisas que às vezes são cometidas. Por exemplo, eu fui outro dia numa festa e a pessoa, falar rapidamente porque eu sei, a pessoa, para ser bem atendida numa mesa, pagou o garçom que devia já atender normalmente. Isso é corrupção privada. Que loucura, né? A corrupção e esse jeitinho brasileiro é um aspecto cultural da nossa sociedade. E como que a gente acaba com isso, doutor Fausto? Educação, rediscussão, realinhamento, as instituições pontuando esses fatos. Aqui, o Ricardo da Vila Sônia tem uma pergunta para o cidadão Fausto de Santos. O senhor é a favor ou contra o impeachment? Bom, o juiz não pode se envolver politicamente. Por isso que eu disse que a pergunta era para o cidadão. Para o cidadão, Eu acho o seguinte, o impeachment, ele é algo que está na Constituição e, desde que sejam respeitados os trâmites e os seus fundamentos, que ontem teve um parecer técnico, né, para a Câmara,
Então, quem vai decidir é a Câmara dentro dos requisitos da Constituição e dos entendimentos políticos, que também é um julgamento político. O senhor acha que a lei está sendo cumprida nesse processo de impeachment? Olha, eu não sei, eu acredito que sim, porque quem definiu o procedimento foi o Supremo e a comissão está seguindo estritamente o que decidiu o Supremo. O que aconteceu foi que o governo ingressou de imediato no Supremo e isso há aqueles que dizem foi bom ou ruim, dependendo do posicionamento que você acha, né, a favor ou contra o impeachment, porque acabou delineando já tudo que poderia ser contestado no futuro. Franklin. Vou falar um pouquinho sobre a condução coercitiva. Nós presenciamos, coisa de algumas semanas atrás, o ex-presidente Lula sendo conduzido coercitivamente para prestar um depoimento. Foi certa essa atitude? Ou uma convocação pura e simples, por ele ser uma pessoa tão conhecida e responsável por ter sido até o presidente do país, não seria o suficiente? Olha, é interessante você perguntar, porque a condução coercitiva, se você seguir estritamente o Código de Processo Penal, você intima previamente o réu. Mas, se o acusado ele já demonstra, por suas ações, por seus discursos, não estou falando desse caso, tá? Estou falando em genérico, que ele não vai cumprir qualquer intimação, que ele não está respeitando o Poder Judiciário como poder único e legítimo para dizer o melhor direito, não necessitaria dessa intimação. Eu nunca enfrentei essa hipótese. Ou então você pode interpretar a condição coercitiva como uma prisão temporária menos lesiva ao acusado. Você prende para ouvir e libera imediatamente, ao invés de prender por 5 dias, como determina a lei. Aí vai depender da argumentação que o juiz deu no caso concreto para dizer se foi legítimo ou não. Muito bem, tem um comentário aqui de um ouvinte que veio pelo Facebook. É o Emerson Gomes de Souza. Ele fala que um termo de compromisso deveria se tornar obrigatório para os políticos para que suas propostas e projetos fossem antes registrados em cartórios e fóruns de cada cidade, dando assim segurança e veracidade aos eleitores para cobrar. Uma vez eleito não poderia mentir. Quebra, decoro e cassação. Lei da ficha limpa. Então, a lei da ficha limpa tem sido pouco lembrada, mas foi muito importante, né? Foi um grande avanço, né, doutor? Sim, foi um grande avanço e isso que ele falou foi objeto de estudo pelo Banco Mundial. Por que políticos já condenados, isso não é só no Brasil, ou só contestado pelo judiciário de alguma forma, ou porque está investigado, por que esses políticos voltam a seus cargos? Por que a população elege novamente? Esse que é o ponto duvidoso. E aí a conclusão do estudo do Banco Mundial é pelo viés carismático que a pessoa tem. Então, as pessoas têm que deixar de lado um pouco aquele aspecto simpático e observar mais as ações reais que estão acontecendo, as atitudes daquela pessoa enquanto ocupante de algum cargo público. Felizmente, nós estamos no final do nosso programa. Novamente, foi um grande prazer recebê-lo. Durante toda essa hora, pudemos aprender um pouco mais sobre o que está acontecendo no nosso país na ótica do juiz Fausto de Santos, aquela grande figura que é o precursor da delação premiada, com mais de 20 livros, né, doutor Fausto? Sim, 25. Suas considerações finais. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o espaço. O Brasil está nesse momento virtuoso, virtuoso porque está repensando muita coisa e disso tudo a gente tem que tirar uma lição e eu espero um Brasil melhor. Eu tenho esperança de que isso vai fazer com que todos nós sejamos melhores. Muito obrigado pelo espaço. O prazer foi nosso. Obrigado, Frank. Até a próxima terça. O Observatório do Terceiro Setor fica por aqui. Voltaremos na próxima terça-feira. Até lá. Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Com Joel Scala.